Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma história exclusiva do nosso canal. Hoje vamos conhecer um bilionário que se esconde do mundo por trás das paredes de uma mansão luxuosa. Ninguém conhece seu rosto, nem mesmo os empregados da casa. A única pessoa que tem acesso a ele é sua mãe, uma mulher que esconde segredos tão obscuros quanto os corredores proibidos da mansão. Mas o destino tinha outros planos quando uma nova empregada, por um acidente do acaso, acaba descobrindo a verdade por trás das portas fechadas. O que ela encontra mudará para sempre, não apenas a vida dele, mas também a dela própria. Entre segredos, manipulações e um amor que nasce nas circunstâncias mais improváveis, esta história vai mostrar como às vezes precisamos perder tudo para finalmente encontrar o que realmente importa. E quando o coração fala mais alto que o medo, bem, digamos que nem mesmo a pessoa mais poderosa do mundo consegue impedir o que está escrito nas estrelas. Obrigado por estarem aqui conosco, por todos os comentários carinhosos e por compartilharem nossas histórias. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora para não perder nenhuma das nossas narrativas que tocam o coração. E me conta aqui nos comentários, o que vocês costumam fazer enquanto escutam nossas histórias? Estão preparando aquele cafezinho, deitados na cama depois de um dia cansativo, ou talvez fazendo alguma atividade do dia a dia que fica mais leve com uma boa história? Agora acomodem-se bem e vamos iniciar esta jornada juntos. A mansão dos Alves se erguia imponente no final da rua mais exclusiva do bairro Jardins, em São Paulo. Seus muros altos e portões de ferro forjado protegiam não apenas uma propriedade, mas segredos que há anos permaneciam guardados entre aquelas paredes de pedra clara. Roberta Lima observou a construção grandiosa enquanto caminhava pela calçada perfeitamente cuidada, suas mãos suadas, segurando firmemente a alça da bolsa preta que carregava seus poucos pertences. Aos 28 anos, depois de passar 3 anos lutando para reconstruir sua vida após a morte do marido, finalmente tinha conseguido um emprego que podia mudar seu futuro. O salário oferecido pela família Alves era 3 vezes maior que qualquer coisa que já tinha recebido, mas algo na voz fria da mulher que a entrevistou por telefone fazia seu estômago se revirar de nervosismo. Ainda assim, não podia se dar ao luxo de desperdiçar essa oportunidade. O portão eletrônico se abriu silenciosamente quando ela tocou o interfone, e Roberta caminhou pelo jardim impecavelmente cuidado até a entrada principal. As árvores centenárias criavam sombras dançantes no caminho de pedras portuguesas, e ela pôde ouvir o som distante de uma fonte de água em algum lugar dos jardins. A porta de madeira escura se abriu antes mesmo que ela pudesse tocar a campainha, revelando uma mulher elegante, de cerca de 60 anos, cabelos loiros perfeitamente penteados e roupas que certamente custavam mais que o aluguel de seu antigo apartamento. Solange Bueno a examinou de cima a baixo, com olhos frios e calculistas, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Você deve ser Roberta Lima, disse a mulher com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Solange Bueno, a senhora desta casa. Entre, temos muito que conversar. Roberta seguiu Solange através de corredores luxuosos, decorados com quadros caros e móveis antigos que pareciam ter saído de um museu. O chão de mármore ecoava seus passos hesitantes, enquanto tentava não demonstrar o quanto estava impressionada com tamanha riqueza. Solange a conduziu até um escritório elegante, com estantes repletas de livros encadernados em couro e uma mesa de mogno que dominava o ambiente. Sente-se, ordenou Solange apontando para uma cadeira de couro diante da mesa. Antes de mais nada, preciso deixar algumas coisas muito claras sobre como esta casa funciona. Regras que não podem, em hipótese alguma, ser quebradas. A voz de Solange ganhou um tom ainda mais sério, e Roberta sentiu um arrepio subir pela espinha. Esta não é uma casa comum, e não tolero funcionários que não sabem seguir instruções à risca. Solange abriu uma gaveta da mesa e retirou uma pasta com vários papéis, colocando-os diante de Roberta com movimentos precisos e calculados. Primeiro você trabalhará de segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite. Seus domingos são livres, mas quando sair da propriedade, não deve falar sobre esta família com ninguém. Segundo, há áreas desta casa que são completamente proibidas para funcionários. A ala oeste, especificamente, é território restrito.
Meu filho Gustavo está em tratamento médico no exterior há anos, e seu quarto deve permanecer intocado. Qualquer funcionário flagrado naquela área será demitido imediatamente, sem aviso prévio e sem direito a referências. O tom de Solange era gelado, e seus olhos pareciam perfurar Roberta enquanto falava. Terceiro, não tolero fofocas, conversas desnecessárias ou qualquer tipo de comportamento inadequado. Esta é uma casa séria, e espero profissionalismo absoluto. Roberta assentiu nervosamente, tentando processar todas as informações, enquanto assinava os papéis que Solange empurrava em sua direção. A menção ao filho ausente despertou sua curiosidade, mas ela sabia que fazer perguntas não seria bem visto naquele momento. Entendo perfeitamente, senhora Solange. Pode contar comigo para seguir todas as regras, respondeu Roberta, forçando um sorriso educado. Solange a estudou por mais alguns segundos antes de se levantar, indicando que a conversa estava encerrada. Ótimo. Márcia, a governanta vai mostrar seus aposentos e explicar suas funções. Lembre-se, esta casa tem ouvidos e olhos em todos os lugares. Comportamento exemplar é a única coisa que tolero. Com essas palavras ameaçadoras, Solange saiu do escritório, deixando Roberta sozinha com o eco de seus saltos altos no corredor de mármore. Poucos minutos depois, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso entrou no escritório. Márcia tinha cabelos grisalhos presos em um coque simples e usava um uniforme azul marinho impecável. Não se preocupe com a frieza da dona Solange, disse Márcia em voz baixa, olhando rapidamente para a porta. Ela é assim com todos os funcionários novos. Venha, vou mostrar onde você vai ficar e explicar como as coisas funcionam por aqui. Roberta seguiu a governanta através de corredores que pareciam se estender infinitamente, cada um decorado com mais luxo que o anterior. Trabalhamos aqui há mais de 15 anos, eu e meu marido José, que cuida da manutenção e jardinagem, explicou Márcia enquanto caminhavam. Há também a Teresa, que ajuda na cozinha, e o Carlos, que faz a segurança noturna. Somos uma equipe pequena, mas eficiente. O quarto destinado a Roberta ficava no andar dos funcionários, uma área modesta, mas confortável da mansão. Era simples, com uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma escrivaninha e uma janela que dava para os jardins dos fundos. É aqui que você vai ficar, disse Márcia, abrindo as cortinas para deixar a luz natural entrar. Suas funções incluem limpeza geral da casa, organização dos cômodos principais e ajuda na cozinha quando necessário. A dona Solange é muito exigente com limpeza, então capriche nos detalhes. Roberta colocou sua bolsa sobre a cama e olhou pela janela, observando os jardins bem cuidados que se estendiam até onde sua vista alcançava. Márcia, posso fazer uma pergunta? Disse Roberta hesitante. Sobre o filho da dona Solange. Há quanto tempo ele está fora? E por que o quarto dele é tão protegido? Márcia pareceu desconfortável com a pergunta, olhando nervosamente para a porta antes de responder. Olha, Roberta, vou te dar um conselho de quem já está aqui há muito tempo, disse Márcia em voz ainda mais baixa, aproximando-se da janela. Algumas coisas nesta casa é melhor não questionar. O Gustavo... Bem, ele teve um acidente terrível há uns 8 anos. Desde então, a dona Solange fica muito sensível quando alguém menciona o assunto. Ela diz que ele está em tratamento especializado na Europa e que não gosta de receber visitas ou ter o quarto mexido. Nós respeitamos isso, e você deveria fazer o mesmo. Havia algo no tom de Márcia que sugeria que ela sabia mais do que estava dizendo, mas Roberta percebeu que insistir não seria sábio. Entendo. Obrigada pelo conselho, respondeu Roberta, decidindo guardar suas perguntas para si mesma. Agora me conta melhor sobre a rotina da casa. Que horas começo amanhã e por onde devo começar? Márcia passou a próxima hora explicando detalhadamente a rotina da mansão, mostrando onde ficavam os produtos de limpeza, como Solange gostava que cada cômodo fosse organizado e quais áreas tinham prioridade durante o dia. A dona Solange toma café da manhã às 7 em ponto, na sala de jantar formal, explicou Márcia, enquanto desciam para conhecer a cozinha. Depois ela se tranca no escritório até o almoço, cuidando dos negócios da família. Raramente sai de casa, exceto para compromissos muito importantes. É uma mulher que gosta de ter controle total sobre tudo o que acontece aqui. A cozinha era moderna e espaçosa, com eletrodomésticos de última geração e uma ilha central onde Teresa, uma senhora rechonchuda de sorriso fácil,
Preparava o que parecia ser o jantar. Teresa, esta é a Roberta, nossa nova funcionária, disse Márcia. Teresa limpou as mãos no avental e cumprimentou Roberta calorosamente. Mas Roberta notou que até mesmo a cozinheira falava em tons baixos, como se houvesse sempre alguém escutando suas conversas. Os primeiros dias de Roberta na mansão dos Alves transcorreram numa rotina meticulosa e silenciosa. Ela havia se adaptado rapidamente ao ritmo exigente estabelecido por Solange, acordando às 5:30 da manhã para iniciar suas tarefas antes mesmo que a patroa descesse para o café. A mansão parecia ter vida própria durante essas primeiras horas do dia, com os raios de sol se infiltrando pelas enormes janelas e criando padrões de luz e sombra nos corredores de mármore. Roberta descobriu que gostava desses momentos de tranquilidade, quando podia trabalhar sem o olhar vigilante de Solange sobre ela. Durante esses 3 primeiros dias, ela notou alguns detalhes estranhos que aguçaram sua curiosidade já naturalmente desperta. Havia sempre uma bandeja de comida sendo preparada por Teresa, que nunca aparecia na mesa da sala de jantar, e às vezes ela ouvia passos vindos da ala oeste, justamente a área que supostamente estava vazia devido à ausência do filho da família. Na quinta-feira de sua primeira semana, enquanto lustrava os móveis da sala de estar, Roberta observou Solange subindo as escadas com uma bandeja nas mãos, dirigindo-se precisamente para a ala proibida. Ela fingiu estar concentrada em seu trabalho, mas acompanhou discretamente o movimento da patroa através do reflexo do vidro de uma estante. Solange desapareceu por cerca de 20 minutos, e quando retornou, trazia a bandeja de volta, mas desta vez com a comida praticamente intocada. A comida estava ruim hoje? Perguntou Teresa inocentemente, quando Solange passou pela cozinha. Meu filho está com o apetite reduzido devido aos medicamentos, respondeu Solange friamente, entregando a bandeja para Teresa. Prepare algo mais leve para amanhã. Roberta trocou um olhar significativo com Teresa, que apenas balançou a cabeça discretamente, como se estivesse acostumada com essas situações inexplicáveis. Havia definitivamente algo estranho acontecendo naquela casa, e a curiosidade de Roberta crescia a cada dia. A descoberta que mudaria tudo aconteceu numa sexta-feira à noite, quando uma tempestade particularmente violenta atingiu São Paulo. Roberta estava terminando a limpeza da biblioteca, localizada no corredor que fazia divisa com a ala oeste, quando a energia elétrica da mansão falhou completamente. O vento uivava lá fora, fazendo as janelas tremerem, e a chuva batia contra os vidros com força suficiente para abafar qualquer outro som. Ela pegou a lanterna do celular e decidiu terminar rapidamente seu trabalho antes de se recolher ao quarto. Mas foi então que ouviu algo que a fez parar imediatamente. Um grito abafado, seguido do som de algo pesado caindo, vinha claramente da direção do quarto proibido. Roberta ficou paralisada por alguns segundos, o coração batendo acelerado enquanto tentava decidir o que fazer. Todas as advertências de Solange ecoavam em sua mente, mas sua consciência não permitia que ignorasse o que claramente parecia ser alguém em dificuldades. Após alguns minutos de hesitação angustiante, Roberta caminhou lentamente em direção à ala oeste, seus passos abafados pelo carpete grosso que cobria essa parte da mansão. O corredor estava mergulhado numa escuridão quase completa, quebrada apenas pela luz fraca de seu celular. As paredes eram decoradas com retratos antigos da família, cujos olhos pareciam acompanhar seus movimentos na penumbra. Quando chegou diante da porta do quarto principal da ala oeste, ela pressionou o ouvido contra a madeira e ouviu claramente sons de respiração pesada e movimentos desesperados. "Há alguém aí?" perguntou em voz baixa, mas não houve resposta verbal, apenas mais ruídos que sugeriam que alguém estava tentando se mover sem sucesso. Sua mão tremeu quando tocou a maçaneta dourada da porta, e por um momento ela quase desistiu, lembrando das ameaças de demissão. Mas quando ouviu outro gemido abafado de dor vindo de dentro do quarto, sua compaixão natural falou mais alto que o medo das consequências. A porta se abriu silenciosamente, revelando um quarto luxuoso, mas que claramente não tinha recebido luz natural há muito tempo. As cortinas pesadas estavam completamente fechadas, e o ar carregava um cheiro de remédios e isolamento que fez Roberta franzir o nariz. Ela direcionou a luz do celular para o interior do cômodo
e o que viu a deixou completamente chocada. Um homem estava caído no chão ao lado de uma cadeira de rodas tombada, claramente incapaz de se levantar sozinho. Ele era magro demais, com a pele pálida de quem não via o sol há anos, cabelos escuros desarrumados e roupas que pareciam pijamas caros, mas amassados. "Meu Deus, o que aconteceu?" exclamou Roberta, esquecendo completamente onde estava e correndo para ajudar. O homem levantou o rosto em sua direção e ela pôde ver olhos escuros cheios de surpresa, vergonha e uma tristeza tão profunda que fez seu coração se apertar. Era um rosto bonito, mas marcado por anos de sofrimento e isolamento, e ela soube imediatamente que aquele era Gustavo Alves, o filho supostamente ausente. "Quem é você?" perguntou Gustavo com voz rouca, claramente não acostumado a falar com estranhos. "O que está fazendo aqui? Minha mãe disse que todos os funcionários sabiam que esta área é proibida." Havia raiva em sua voz, mas também uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Roberta se ajoelhou ao lado dele, ignorando suas palavras hostis enquanto avaliava a situação. "Sou Roberta. Trabalho aqui há uma semana. Ouvi o senhor cair e vim ver se estava tudo bem. Está machucado? Consegue me dizer o que aconteceu?" Gustavo tentou se afastar dela, claramente envergonhado de ser visto naquele estado de fragilidade. "Vá embora. Não preciso da sua ajuda. Se minha mãe descobrir que você entrou aqui, vai demiti-la na hora." Mas mesmo enquanto falava, ele estava claramente exausto demais para resistir, quando Roberta começou a ajudá-lo a se posicionar melhor no chão, verificando se havia ferimentos visíveis. "Desculpe, mas não vou deixar o senhor caído no chão, independente do que sua mãe possa fazer comigo", disse Roberta com firmeza, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. "O senhor está bem? Consegue mover as pernas ou tem alguma lesão que me impeça de ajudá-lo a voltar para a cadeira?" Gustavo a observou por alguns segundos, claramente confuso com a atitude dela. Estava acostumado com as visitas esporádicas e frias da mãe, com o enfermeiro profissional que vinha algumas vezes por semana, mas nunca com alguém que demonstrasse preocupação genuína com seu bem-estar. "Sou paraplégico há 8 anos", disse finalmente, sua voz perdendo um pouco da hostilidade inicial. "Estava tentando pegar um livro que caiu da estante quando a cadeira tombou. Normalmente conseguiria me virar sozinho, mas ultimamente..." Ele parou, claramente relutante em admitir sua fraqueza. "Ultimamente tem sido mais difícil, não como direito há semanas." Roberta sentiu uma onda de compaixão e indignação ao mesmo tempo. Como era possível que alguém estivesse vivendo naquelas condições na própria casa, enquanto sua mãe fingia que ele nem existia? "Vamos colocar o senhor de volta na cadeira primeiro. Depois podemos conversar sobre o resto", disse ela, posicionando a cadeira de rodas corretamente e ajudando Gustavo a se transferir com cuidado. Ele era mais forte do que aparentava, mas mesmo assim, ela pôde sentir como seus músculos estavam atrofiados pela falta de atividade e nutrição adequada. Quando ele finalmente estava sentado na cadeira, Roberta pôde observar melhor o estado do quarto. Havia livros espalhados, remédios sobre a mesa de cabeceira e uma cama que claramente não era feita há dias. "Há quanto tempo o senhor está sozinho aqui?" perguntou ela, tentando manter o tom neutro para não assustá-lo. "Sua mãe disse que o senhor estava em tratamento no exterior." "Minha mãe diz muitas coisas que não são verdade", respondeu Gustavo amargamente, ajeitando os cabelos com as mãos trêmulas. "Estou neste quarto há quase 2 anos sem sair. Antes disso, saía ocasionalmente para consultas médicas, mas ela me convenceu de que seria melhor para mim ficar aqui, longe dos olhares curiosos das pessoas. Disse que o mundo lá fora seria cruel demais com alguém na minha condição." Havia uma tristeza tão profunda em suas palavras que Roberta sentiu os olhos marejarem. "E o senhor acredita nisso?" perguntou ela suavemente. "Acredita que é melhor viver isolado do mundo?" Gustavo não respondeu imediatamente, mas ela pôde ver a luta interna refletida em seus olhos. "Não sei mais no que acreditar", admitiu finalmente. "Mas uma coisa eu sei. Se minha mãe descobrir que você esteve aqui, sua vida nesta casa vai se tornar um inferno. Ela não tolera desobediência, especialmente quando se trata de mim." Roberta olhou ao redor do quarto de Gustavo novamente, desta vez prestando atenção nos detalhes que revelavam o verdadeiro estado de abandono em que ele vivia. A bandeja do jantar estava intocada sobre uma mesa lateral, a comida já fria e com aparência pouco apetitosa.
Havia vários frascos de remédios espalhados, alguns abertos e outros com lacres vencidos há meses. As cortinas grossas bloqueavam completamente a luz natural, criando um ambiente sombrio e claustrofóbico que certamente contribuía para a aparência doentia de Gustavo. "O senhor comeu alguma coisa hoje?" perguntou ela, apontando para a bandeja intocada. Gustavo seguiu seu olhar e deu de ombros, como se a comida fosse apenas um detalhe irrelevante em sua rotina vazia. "Não tenho apetite há semanas. A comida que minha mãe manda sempre tem o mesmo gosto sem graça, e meu estômago rejeita a maioria das coisas." Roberta se aproximou da bandeja e examinou o conteúdo. Uma sopa rala, pão duro e um chá que já estava gelado. Era o tipo de refeição que alguém prepararia para um doente terminal, não para um homem que claramente precisava recuperar força e vitalidade. "Posso fazer uma pergunta indiscreta?" disse Roberta, voltando sua atenção para Gustavo, que a observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Por que o senhor aceita viver assim? Quer dizer, esta é sua casa, não é? O senhor não pode simplesmente sair deste quarto quando quiser?" Gustavo riu amargamente, um som que mais parecia um suspiro carregado de dor. "Teoricamente, sim. Mas minha mãe me convenceu de que seria constrangedor para mim e para nossa família se eu aparecesse em público. Ela disse que as pessoas iriam me olhar com pena ou nojo, que os sócios da empresa perderiam confiança em nossa família se soubessem que o herdeiro é um aleijado." As palavras saíram de sua boca carregadas de amargura, e Roberta pôde perceber que ele havia internalizado esses conceitos terríveis ao longo dos anos. "Além disso, ela administra todos os negócios da família desde o meu acidente. Diz que é melhor assim, que eu não tenho mais condições de tomar decisões importantes sobre a empresa." Roberta sentiu uma onda de indignação crescer dentro dela. Como uma mãe podia fazer isso com o próprio filho? "Com todo respeito, Sr. Gustavo, sua mãe está errada. Completamente errada." Ela puxou uma cadeira e se sentou diante dele, olhando diretamente em seus olhos. "O senhor tem uma deficiência física, não mental. E mesmo que tivesse, isso não justificaria mantê-lo prisioneiro em sua própria casa." Gustavo pareceu chocado com a franqueza dela, claramente não acostumado com alguém que questionasse as decisões de Solange ou que demonstrasse qualquer tipo de apoio a ele. "Você não entende", disse ele, balançando a cabeça. "Minha mãe só quer me proteger. Ela viu como eu fiquei devastado depois do acidente, como eu me recusei a sair de casa por meses. Ela está apenas tentando evitar que eu passe por mais sofrimento." Mas enquanto falava, havia uma incerteza em sua voz que sugeria que ele próprio estava começando a questionar essas justificativas. "Senhor Gustavo, posso ser bem direta com o senhor?" perguntou Roberta, inclinando-se ligeiramente para a frente. "O senhor já tentou sair deste quarto recentemente? Quando foi a última vez que sentiu o sol no rosto ou respirou ar fresco?" Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos, claramente tentando se lembrar. "Não sei. Talvez uns 6 meses atrás, quando tive que ir ao hospital para exames. Mas foi terrível. As pessoas me olhavam mesmo e eu me senti..." Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. "Me senti como um bicho de circo." Roberta balançou a cabeça compassivamente. "Senhor Gustavo, as pessoas olham para cadeirantes por curiosidade, não por nojo. E sabe por quê? Porque a maioria nunca teve contato próximo com alguém que usa cadeira de rodas. Não é maldade, é só falta de conhecimento. Mas isso não significa que o senhor deva se esconder do mundo para sempre." Ela se levantou e caminhou até a janela, afastando ligeiramente uma das cortinas pesadas. Um raio de luz da lua conseguiu se infiltrar no quarto, criando um pequeno feixe prateado no chão. "O senhor está perdendo toda a sua vida por causa do medo. E o pior é que sua mãe está alimentando esse medo, em vez de ajudá-lo a superá-lo." Gustavo olhou para o feixe de luz como se fosse algo alienígena, e Roberta percebeu que provavelmente fazia meses desde que ele havia visto luz natural. "Ela não tem má intenção", murmurou ele, mas sua voz soava cada vez menos convincente. "Claro que tem", respondeu Roberta com firmeza. "Não sei quais são as verdadeiras motivações dela, mas manter o senhor isolado e desnutrido, definitivamente, não é amor maternal." Ela voltou para perto dele e, impulsivamente, segurou sua mão. "O senhor é um homem inteligente, bem educado e, pelo que posso ver, fundamentalmente bondoso. Não merece viver como um prisioneiro." Gustavo olhou para suas mãos unidas com surpresa,
claramente não acostumado com contato físico carinhoso. Você não tem medo de mim? Perguntou ele, e havia uma vulnerabilidade infantil em sua voz que partiu o coração de Roberta. Medo de quê? Do senhor estar numa cadeira de rodas? Por que eu teria medo disso? Ela apertou suavemente sua mão. O senhor é apenas um homem que está passando por um momento difícil. Não é um monstro nem um coitadinho que precisa ser escondido do mundo. Gustavo fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia lágrimas não derramadas brilhando ali. Faz tanto tempo que ninguém fala comigo dessa forma, admitiu. Como se eu fosse uma pessoa normal. Roberta sorriu calorosamente. É porque o senhor é uma pessoa normal. Uma pessoa normal que precisa de cuidados adequados, comida decente e, principalmente, de recuperar a confiança em si mesmo. O que você sugere que eu faça? Perguntou Gustavo, e pela primeira vez desde que ela o encontrou, havia uma fagulha de esperança em seus olhos. Primeiro, precisa se alimentar direito. Essa comida que sua mãe manda não alimenta nenhum passarinho. Roberta se levantou e começou a andar pelo quarto, organizando mentalmente um plano. Segundo, precisa de ar fresco e luz solar. Terceiro, precisa voltar a se interessar pela vida lá fora. Gustavo a observou com fascinação, como se estivesse vendo uma criatura mágica. E você? Você me ajudaria a fazer essas coisas? Havia hesitação em sua pergunta, como se ele não conseguisse acreditar que alguém se importaria o suficiente para assumir tal risco. Claro que sim, respondeu ela sem hesitar. Mas tem que ser em segredo, pelo menos no começo. Não podemos dar motivos para sua mãe suspeitar de nada. Gustavo ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando tudo o que havia sido dito. Finalmente, ele olhou para Roberta com uma determinação que ela não havia visto antes. Está bem, eu aceito sua ajuda, mas se formos descobertos... Ele parou, preocupado com as consequências para ela. Se formos descobertos, enfrentaremos isso juntos, disse Roberta com convicção. Agora vou voltar para meu quarto antes que alguém note minha ausência. Mas amanhã, depois que sua mãe se trancar no escritório, eu volto aqui com uma refeição de verdade. Ela se dirigiu para a porta, mas parou e se virou para ele mais uma vez. E senhor Gustavo, pode começar a me chamar apenas de Roberta. Não precisa ser tão formal comigo. Gustavo assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios pela primeira vez. Então me chame apenas de Gustavo. E Roberta, obrigado. Não sei por que está fazendo isso por mim, mas... obrigado. No dia seguinte, Roberta mal conseguiu se concentrar em suas tarefas habituais. Toda vez que via Solange, sentia uma mistura de raiva e nojo, sabendo agora qual era a verdade por trás de sua fachada de mãe preocupada. Durante o almoço, ela prestou atenção especial ao que Teresa estava preparando para levar para Gustavo. Novamente, uma sopa sem gosto e pão duro. Teresa, disse ela casualmente, posso ajudar a preparar a refeição para o filho da dona Solange? Talvez pudéssemos fazer algo mais nutritivo. Teresa olhou para ela com surpresa. A dona Solange é muito específica sobre a dieta dele. Diz que ele tem o estômago muito sensível e só pode comer coisas leves. Mas Roberta viu dúvida nos olhos da cozinheira, como se ela própria questionasse essas instruções. Que tal se eu preparar algo diferente e falar que foi ideia da dona Solange? Aposto que ele se sentiria melhor com uma comida mais saborosa. Teresa hesitou, mas acabou concordando. Só desta vez, e se alguém perguntar, foi você quem insistiu. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina secreta que trouxe vida nova tanto para Roberta quanto para Gustavo. Todos os dias, depois que Solange se fechava em seu escritório para cuidar dos negócios, Roberta subia discretamente para o quarto dele, levando refeições preparadas com carinho. Ela havia convencido Teresa a deixá-la cozinhar pratos mais elaborados, sempre com a desculpa de que estava testando receitas para impressionar a patroa. Gustavo começou a ganhar peso gradualmente. Suas bochechas perderam aquela aparência cadavérica, e seus olhos recuperaram um brilho que provavelmente não tinham há anos. Você tem mãos mágicas na cozinha, disse ele numa tarde de quinta-feira, saboreando um risoto de fungo que ela havia preparado especialmente para ele. Fazia tempo que comida não tinha gosto de comida de verdade. Roberta sorriu, organizando alguns livros que havia trazido da biblioteca para ele. Minha avó sempre dizia que comida feita com amor alimenta não só o corpo, mas também a alma. Acho que o senhor
Quer dizer, que você estava precisando de ambos. Durante essas visitas diárias, eles começaram a conversar sobre assuntos que iam muito além de cuidados básicos. Gustavo revelou ser extremamente culto e inteligente, com opiniões bem formadas sobre literatura, política e economia. Ele havia se formado em administração de empresas antes do acidente e demonstrava um conhecimento impressionante sobre os negócios da família, mesmo estando afastado há anos. Às vezes, eu monitoro as ações da empresa pela internet, confessou ele, apontando para um laptop sobre a mesa. Minha mãe não sabe que eu faço isso, mas preciso saber como anda o patrimônio que meu pai construiu. Roberta percebeu a frustração em sua voz quando ele falava sobre estar afastado dos negócios. Você gostava de trabalhar na empresa? Perguntou ela, sentando-se na cadeira que já havia se tornado sua posição habitual durante essas conversas. Adorava, respondeu Gustavo, seus olhos brilhando com entusiasmo. Era minha paixão. Tinha planos de expandir para novos mercados, modernizar nossos processos. Mas depois do acidente, ele parou, a tristeza voltando a sombrear suas feições. Depois do acidente, você continuou sendo a mesma pessoa inteligente e capaz, disse Roberta com firmeza. Sua mente não foi afetada pelo que aconteceu com suas pernas. Gustavo a olhou com uma expressão de gratidão, misturada com algo mais profundo que ela estava começando a reconhecer. Você realmente acredita nisso, não é? Perguntou ele. Não está apenas sendo gentil comigo por pena. Roberta se inclinou para frente, segurando o olhar dele. Gustavo, se eu sentisse pena de você, não estaria aqui todos os dias discutindo sobre livros e negócios. Estaria apenas trazendo comida e saindo rapidamente. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. A verdade é que eu admiro sua inteligência, sua cultura e principalmente sua força para ter resistido a todos esses anos de isolamento sem perder completamente a esperança. Havia uma intensidade crescente entre eles, uma conexão emocional que transcendia a relação inicial de cuidadora e paciente. Foi durante a terceira semana dessas visitas que Gustavo fez um pedido que surpreendeu Roberta. Você acha que seria possível, eu quero dizer, você teria coragem de me levar para fora deste quarto? Sua voz estava carregada de ansiedade, mas também de um desejo profundo de liberdade. Para onde você gostaria de ir? Perguntou ela, já mentalmente planejando como isso seria possível. Para qualquer lugar. O jardim, a biblioteca, até mesmo outro cômodo da casa. Só quero sentir que posso me mover livremente, mesmo que seja por alguns minutos. Roberta considerou os riscos envolvidos, mas a súplica silenciosa nos olhos dele a convenceu. Podemos tentar hoje à noite, quando todos estiverem dormindo. Sua mãe toma aqueles comprimidos para dormir que você mencionou? Gustavo assentiu entusiasmado. Religiosamente às 10 da noite. Ela dorme feito uma pedra até às 7 da manhã. Eles passaram o resto da tarde planejando essa pequena aventura, e Roberta percebeu que não havia se sentido tão animada com algo há muito tempo. Naquela noite, às 11 horas, Roberta subiu silenciosamente até o quarto de Gustavo. Ele já estava esperando, vestido com roupas casuais em vez do pijama habitual, claramente nervoso, mas determinado. Tem certeza disso? Sussurrou ela. Se sua mãe acordar... Gustavo balançou a cabeça, interrompendo-a. Preciso fazer isso, Roberta. Preciso provar para mim mesmo que ainda posso existir fora destas 4 paredes. Ela ajudou-o a sair do quarto, empurrando cuidadosamente a cadeira de rodas pelos corredores silenciosos da mansão. A primeira parada foi a biblioteca, onde Gustavo passou longos minutos apenas tocando os livros nas estantes, inalando o cheiro familiar do papel e do couro. Costumava passar horas aqui quando era adolescente, murmurou ele, pegando um exemplar de Machado de Assis. Era meu refúgio quando meu pai ficava muito exigente sobre os estudos. Roberta observou a emoção em seu rosto e sentiu seu coração se apertar de ternura. A segunda parada foi o jardim interno, um pátio fechado no centro da mansão, onde uma fonte borbulhava suavemente entre plantas tropicais. Quando Gustavo sentiu a brisa noturna tocar seu rosto, ele fechou os olhos e respirou profundamente, como se estivesse redescobrindo um dos prazeres mais básicos da vida. Eu havia esquecido como o ar fresco pode ser revigorante, disse ele, olhando para as estrelas visíveis através da abertura no teto.
Roberta sentou-se numa banqueta de pedra ao lado dele, e eles ficaram em silêncio por vários minutos, apenas apreciando a paz daquele momento. Obrigado, disse Gustavo finalmente, virando-se para olhá-la. Não só por hoje, mas por tudo. Você me devolveu algo que eu pensava ter perdido para sempre. Quando ela perguntou o que era, ele respondeu simplesmente, a vontade de viver. Foi nesse momento, sob a luz suave das estrelas e o som da fonte, que algo mudou definitivamente entre eles. Roberta percebeu que seus sentimentos por Gustavo haviam evoluído muito além da compaixão inicial. Ela estava genuinamente atraída por ele, por sua inteligência, sua sensibilidade, sua força silenciosa, e pelos olhares que ele lhe dirigia, ela suspeitava que ele sentia algo semelhante. Roberta, disse ele suavemente, estendendo a mão para tocar a dela, preciso te contar algo. Ela entrelaçou seus dedos com os dele, sentindo o calor e a leveza daquele toque. O que é? Perguntou ela, embora soubesse intuitivamente o que estava para vir. Estou me apaixonando por você, confessou ele, sua voz mal passando de um sussurro. Sei que é loucura, sei que não faz sentido considerando nossa situação, mas não consigo mais fingir que você é apenas alguém que cuida de mim. O coração de Roberta disparou, mas em vez de medo ou surpresa, ela sentiu uma alegria profunda e calorosa se espalhando pelo peito. Não é loucura, respondeu ela, aproximando-se mais dele. Eu também estou me apaixonando por você. Gustavo pareceu chocado com a sinceridade dela, como se não conseguisse acreditar que alguém pudesse realmente amá-lo. Mas eu sou... Ele começou, claramente se referindo à cadeira de rodas. Roberta interrompeu-o, colocando suavemente o dedo sobre seus lábios. Você é um homem incrível que acontece de usar uma cadeira de rodas. Isso não muda nada do que sinto por você. Eles se olharam por longos segundos, e então, naturalmente, como se fosse a coisa mais inevitável do mundo, ele inclinou-se para a frente e beijou-a. Foi um beijo terno, hesitante no início, carregado de anos de solidão e necessidade de conexão humana. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu não me lembrava como era ser beijado por alguém que se importa comigo, disse Gustavo, sua voz embargada de emoção. Roberta acariciou suavemente seu rosto, sentindo a barba por fazer sob seus dedos. Então vamos ter que recuperar o tempo perdido, respondeu ela beijando-o novamente. Desta vez o beijo foi mais profundo, mais confiante, selando uma conexão que ambos sabiam estar mudando suas vidas para sempre. Eles passaram mais uma hora no jardim, conversando em sussurros sobre sonhos, medos e esperanças para o futuro. Quando finalmente voltaram para o quarto dele, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha irreversível. O que vai acontecer conosco? Perguntou Gustavo, segurando a mão dela antes que ela partisse. Não sei, admitiu Roberta honestamente, mas sei que não posso mais imaginar minha vida sem você. Ela beijou-o mais uma vez antes de se despedir, prometendo voltar no dia seguinte, não apenas como sua cuidadora, mas como a mulher que o amava. As semanas que se seguiram ao primeiro beijo de Gustavo e Roberta foram marcadas por uma intensidade emocional que transformou completamente a rotina da mansão, pelo menos para eles dois. Durante o dia, Roberta cumpria suas obrigações com eficiência redobrada, ansiosa para que chegasse o momento de seus encontros secretos com Gustavo. Ela havia se tornado especialista em interpretar os horários de Solange, sabendo exatamente quando a patroa estaria ocupada demais para notar sua ausência temporária. Gustavo, por sua vez, começou a demonstrar uma vitalidade que não tinha há anos. Ele passou a se exercitar regularmente no quarto, fazendo exercícios para fortalecer os braços e o tronco, e até mesmo começou a se barbear e cuidar melhor da aparência. Você me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo, disse ele numa tarde, enquanto Roberta o ajudava a organizar alguns documentos empresariais que ele havia pedido para revisar. Mesmo estando preso neste quarto, sinto que minha vida finalmente tem propósito novamente. Roberta sorriu, mas por dentro sentia uma preocupação crescente sobre a sustentabilidade daquela situação. O relacionamento entre eles evoluiu naturalmente para uma intimidade física e emocional profunda. Gustavo tinha uma necessidade quase desesperada de conexão humana após anos de isolamento, e Roberta descobriu nele um companheiro que a fazia sentir valorizada e amada de uma forma que nunca havia experimentado, nem mesmo no casamento anterior.
Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi apenas um sonho, confessou Gustavo numa noite, depois que fizeram amor pela primeira vez. Roberta estava deitada ao lado dele na cama, sentindo-se completa de uma maneira que a surpreendeu. Não é um sonho, murmurou ela, traçando círculos preguiçosos no peito dele com os dedos. Somos reais. Nosso amor é real, e vamos encontrar uma forma de ficarmos juntos abertamente. Gustavo a beijou no topo da cabeça, mas ela pôde sentir a tensão em seus músculos. E se minha mãe descobrir? Ela é capaz de coisas terríveis quando se sente ameaçada. Roberta se ergueu para olhá-lo nos olhos. Então, teremos que ser mais espertos que ela. Durante esse período, Roberta começou a notar mudanças sutis no comportamento de Solange que a deixaram alerta. A patroa parecia mais observadora, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre a rotina dos funcionários e demonstrando interesse inusitado pelas atividades diárias da casa. Roberta, disse Solange numa manhã, aparecendo silenciosamente na cozinha, enquanto ela preparava o café da manhã. Tenho notado que você tem se dedicado muito às suas funções. Teresa me contou que você tem ajudado com as refeições especiais para meu filho. Havia algo no tom de voz de Solange que fez Roberta ficar imediatamente tensa. Sim, senhora. Apenas quero fazer o melhor trabalho possível. Solange a estudou por alguns segundos com seus olhos frios. Que bom. Zelo profissional é sempre admirável. Mas lembre-se de que algumas responsabilidades são exclusivamente minhas, especialmente no que se refere aos cuidados com Gustavo. O aviso estava implícito, mas claramente entendido. Foi durante a 5ª semana de relacionamento que Roberta começou a suspeitar que algo estava diferente com seu corpo. Seus seios estavam mais sensíveis, ela sentia enjoos ocasionais pela manhã, e seu ciclo menstrual estava atrasado. Inicialmente ela tentou ignorar esses sinais, atribuindo-os ao estresse da situação complexa em que se encontrava. Mas quando os sintomas persistiram e se intensificaram, ela não pôde mais negar a possibilidade que a aterrorizava e, simultaneamente, a enchia de alegria. Ela poderia estar grávida de Gustavo. Não pode ser, murmurou para si mesma, olhando-se no espelho do pequeno banheiro de seu quarto. Não agora, não desta forma. Mas mesmo enquanto tentava se convencer do contrário, uma parte dela se sentia estranhamente feliz com a possibilidade. Um filho com Gustavo representaria uma conexão permanente entre eles, algo que nem mesmo Solange poderia destruir completamente. A confirmação veio numa tarde de sexta-feira, quando Roberta conseguiu sair discretamente da mansão para comprar um teste de gravidez numa farmácia distante. O resultado positivo a deixou simultaneamente eufórica e apavorada. Como ela contaria para Gustavo? Como eles criariam um filho naquela situação impossível? E mais importante, o que Solange faria quando descobrisse? Roberta passou o resto do dia num estado de ansiedade crescente, mal conseguindo se concentrar em suas tarefas. Quando finalmente chegou a hora de visitar Gustavo, ela subiu as escadas com pernas trêmulas, o teste de gravidez escondido no bolso do uniforme. Você está diferente hoje, observou Gustavo assim que ela entrou no quarto. Aconteceu alguma coisa? Sua capacidade de ler suas emoções a surpreendeu e, ao mesmo tempo, a tranquilizou. Pelo menos, ele não ficaria completamente chocado com a notícia. Gustavo, preciso te contar algo muito importante, disse Roberta, sentando-se na beira da cama dele. Algo que vai mudar tudo para nós. Ele segurou suas mãos, imediatamente percebendo a seriedade do momento. Pode me contar qualquer coisa, você sabe disso. Roberta respirou fundo, reunindo coragem. Estou grávida. Estamos esperando um bebê. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Gustavo a olhou fixamente, processando a informação, e ela viu uma sequência rápida de emoções passarem por seu rosto. Choque, medo, e então, para seu alívio, uma alegria pura e radiante. Um bebê, repetiu ele, como se estivesse testando as palavras. Nosso bebê. Roberta assentiu, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Eu sei que a situação é impossível. Eu sei que isso complica tudo, mas... Gustavo a interrompeu puxando-a para um abraço apertado. Isso não complica nada. Isso dá sentido a tudo. Você não está com medo? Perguntou Roberta, afundando no abraço dele. Estou apavorado, admitiu Gustavo honestamente. Mas também estou mais feliz do que jamais pensei que poderia ficar novamente. Vamos ser uma família, Roberta.
Uma família de verdade. Eles passaram a hora seguinte fazendo planos, discutindo possibilidades, sonhando com o futuro. Gustavo falou sobre ensinar ao filho sobre literatura e negócios, sobre dar-lhe todas as oportunidades que a vida oferecia. Roberta imaginou um bebê crescendo naquela mansão, trazendo risos e vida para os corredores silenciosos. Mas precisamos ser realistas sobre sua mãe, disse ela eventualmente. Quando ela descobrir, Gustavo assentiu gravemente. Teremos que contar para ela antes que ela descubra sozinha. E quando fizermos isso, vou deixar bem claro que assumo total responsabilidade por nosso relacionamento e por nosso filho. O que eles não sabiam era que Solange já havia começado a suspeitar que algo estava acontecendo. Na semana anterior, ela havia decidido instalar câmeras de segurança adicionais em pontos estratégicos da casa, incluindo nos corredores que levavam à ala oeste. Sua desculpa oficial era aumentar a segurança da propriedade, mas na realidade ela queria monitorar os movimentos dos funcionários. Foi assim que, numa noite de quinta-feira, ela flagrou Roberta subindo silenciosamente as escadas em direção ao quarto de Gustavo durante um horário em que deveria estar dormindo. Solange assistiu às imagens várias vezes, sentindo uma fúria fria crescer dentro dela. Como aquela funcionária inferior ousava desobedecer suas ordens explícitas? E o que exatamente ela estava fazendo no quarto de seu filho por tanto tempo? Solange decidiu agir na manhã seguinte, mas de forma calculada. Em vez de confrontar Roberta imediatamente, ela optou por observar e reunir mais evidências. Durante os 2 dias seguintes, ela revisou cuidadosamente todas as filmagens das câmeras, documentando cada visita secreta de Roberta ao quarto de Gustavo. O que mais a enfureceu foi perceber que as visitas vinham acontecendo há semanas e que ela havia sido completamente enganada por uma simples empregada. Como ela ousa manipular meu filho dessa forma? Resmungou Solange sozinha em seu escritório, planejando sua vingança. Gustavo é vulnerável. Ele claramente não tem condições de tomar decisões racionais sobre relacionamentos. Essa mulher está se aproveitando de sua condição para se beneficiar financeiramente. Na noite de domingo, Solange decidiu que havia reunido evidências suficientes. Ela esperou até ter certeza de que Roberta estava no quarto de Gustavo, e então subiu silenciosamente as escadas, preparada para flagrá-los em situação comprometedora. Quando abriu a porta do quarto sem bater, encontrou Roberta e Gustavo conversando baixinho, sentados muito próximos um do outro na cama. Que cena tocante, disse Solange com voz gelada, parada na soleira da porta. Meu filho aleijado e a empregada golpista, em um momento íntimo. Roberta saltou da cama, o rosto vermelho de embaraço e medo, enquanto Gustavo palideceu visivelmente. Mãe, eu posso explicar, começou ele, mas Solange levantou a mão para silenciá-lo. Não precisa explicar nada, Gustavo. Está óbvio o que aconteceu aqui. Esta mulher se aproveitou de sua vulnerabilidade e solidão para se infiltrar em nossa família. Isso não é verdade, protestou Roberta, encontrando sua voz. Eu amo seu filho e ele me ama. Não estou aqui por dinheiro ou interesse. Solange riu friamente. Amor. Uma empregada que mal conhece meu filho há 2 meses fala de amor. Que conveniente descobrir esse amor justamente com o homem mais rico que você já conheceu. Gustavo tentou intervir, sua voz ficando mais forte. Mãe, pare com isso. Roberta não é uma golpista. Ela me salvou, ela me devolveu a vontade de viver. Mas Solange não estava disposta a ouvir. Ela o manipulou, Gustavo. Aproveitou-se de sua carência emocional. Mas isso acaba agora. Ela se virou para Roberta com olhos cheios de ódio. Você tem 5 minutos para pegar suas coisas e sair desta casa. Se eu a vir novamente nos arredores desta propriedade, chamo a polícia. A explosão de Solange ecoou pelo quarto como um trovão, deixando Roberta e Gustavo momentaneamente paralisados. Você não pode fazer isso, gritou Gustavo, sua voz carregada de uma autoridade que não demonstrava há anos. Esta é minha casa também, e Roberta não vai a lugar nenhum. Solange se virou para o filho com um sorriso cruel nos lábios. Sua casa? Gustavo, você não tem controle sobre nada nesta propriedade. Eu administro tudo. Eu pago todos os funcionários. E eu decido quem fica e quem sai. Ela fez uma pausa dramática, saboreando o poder que exercia sobre a situação. Além disso,
Tenho certeza de que quando você souber quem essa mulher realmente é, vai me agradecer por ter descoberto seus verdadeiros motivos. Roberta sentiu um arrepio de medo subir pela espinha. Havia algo no tom de Solange que sugeria que ela tinha mais cartas na manga, informações que poderiam ser usadas como armas contra ela. Do que você está falando? Perguntou Gustavo, olhando confuso entre sua mãe e Roberta. Solange sorriu com satisfação maligna. Investiguei o passado da sua querida Roberta. Ela é viúva, não é mesmo? Seu marido morreu em circunstâncias muito convenientes, deixando-a com dívidas enormes e sem perspectivas. Roberta sentiu o sangue gelar nas veias. Como você ousa investigar minha vida privada? Exclamou ela, mas Solange continuou implacavelmente. Dívidas que, curiosamente, começaram a ser pagas logo depois que ela conseguiu este emprego aqui. Muito conveniente uma viúva desesperada encontrar um homem rico e solitário para manipular. As mentiras de Solange eram habilmente tecidas com pequenos grãos de verdade, criando uma narrativa convincente para quem não conhecia os fatos reais. Gustavo olhou para Roberta com uma expressão de incerteza que partiu o coração dela. Anos de manipulação materna haviam deixado marcas profundas em sua capacidade de confiar em seu próprio julgamento. Gustavo, nada disso é verdade, disse Roberta desesperadamente, estendendo a mão para ele. Sim, sou viúva, sim, tinha dificuldades financeiras, mas nunca me aproximei de você por dinheiro. Você sabe disso. Gustavo hesitou, claramente lutando entre o que seu coração lhe dizia e os venenos que sua mãe estava derramando em seus ouvidos. Eu preciso pensar, murmurou ele, evitando o olhar dela. Solange aproveitou a hesitação do filho para apertar ainda mais o cerco. Pense bem, Gustavo. Uma mulher bonita aparece do nada, se oferece para cuidar de você, declara amor depois de algumas semanas. Isso não lhe parece suspeito? Especialmente considerando que você é herdeiro de uma das maiores fortunas do país? As palavras de Solange eram como veneno, projetadas para despertar todas as inseguranças que Gustavo havia desenvolvido ao longo dos anos de isolamento. Roberta percebeu que estava perdendo a batalha. A manipulação psicológica que Solange exercia sobre Gustavo era resultado de anos de condicionamento e não seria quebrada facilmente. Gustavo, olhe para mim, implorou ela, tentando uma última vez. Lembre-se de como você se sentia antes de me conhecer. Lembre-se de como se sente quando estamos juntos. Isso pode ser fingido? Gustavo levantou os olhos para ela e, por um momento, ela viu o homem que havia se apaixonado por ela brilhando através da confusão. Mas então Solange jogou sua carta final. Ela provavelmente já está grávida, disse Solange com desdém. É a armadilha clássica que mulheres como ela usam para prender homens ricos. Uma gravidez conveniente que vai garantir pensão alimentícia pelo resto da vida. O choque de ouvir sua suspeita mais íntima sendo usada como arma deixou Roberta sem fala por alguns segundos preciosos. A reação de Gustavo à menção da gravidez foi imediata e reveladora. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para Roberta com uma expressão de horror crescente. É verdade? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Você está grávida? Roberta sabia que negar seria inútil agora, especialmente porque Solange claramente tinha suas suspeitas. Sim, admitiu ela, as lágrimas começando a escorrer. Mas não é o que sua mãe está insinuando. Eu ia te contar hoje, Gustavo passou as mãos pelo cabelo, claramente em pânico. Meu Deus, ela estava certa. Você realmente estava armando uma cilada. As palavras dele foram como facadas no coração de Roberta. Não, Gustavo, você sabe que não é verdade. Você estava lá quando aconteceu, você sabe que nossos sentimentos são reais. Mas ela podia ver que havia perdido ele. A combinação de anos de manipulação materna e o choque da revelação da gravidez havia criado uma tempestade perfeita de dúvidas em sua mente. Solange observou a destruição que havia causado com satisfação evidente. Muito bem, agora que a verdade veio à tona, vamos resolver isso de forma civilizada, disse ela, sua voz assumindo um tom falso de razoabilidade. Roberta, você vai sair desta casa imediatamente. Se realmente estiver grávida, providenciaremos um valor adequado para que você resolva a situação discretamente. A implicação era clara e nauseante. Eu nunca faria isso com meu filho, disse Roberta com voz firme,
mesmo através das lágrimas. E se Gustavo tivesse um pingo de homem que eu pensava que ele tinha, ele não deixaria você falar assim. Gustavo encolheu como se tivesse sido esbofeteado. Você não entende, murmurou ele. Minha mãe está certa. Eu não posso oferecer nada a você ou a uma criança. Sou um aleijado inútil que não consegue nem cuidar de si mesmo. Isso é exatamente o que ela quer que você acredite, gritou Roberta, sua frustração finalmente explodindo. Você é um homem inteligente, capaz, que poderia retomar sua vida se tivesse coragem de enfrentar ela. Solange deu um passo à frente, claramente satisfeita em ver Roberta perdendo a compostura. Chega de drama. Guardas de segurança estão a caminho para escoltá-la para fora da propriedade. Sugiro que vá buscar suas coisas agora, a menos que prefira sair apenas com a roupa do corpo. Roberta olhou uma última vez para Gustavo, esperando que ele interviesse, que lembrasse do homem que havia se tornado ao lado dela. Mas ele evitou seu olhar, claramente devastado, mas incapaz de desafiar a mãe. Gustavo, disse ela suavemente, quando você se lembrar de quem realmente é, quando perceber que sua mãe está usando você, eu estarei esperando. Sempre. 20 minutos depois, Roberta estava na calçada em frente à mansão, com uma pequena mala contendo seus poucos pertences. Os guardas haviam sido profissionais, mas implacáveis, não permitindo que ela demorasse para se despedir de Márcia, Teresa ou qualquer outro funcionário. Enquanto o portão eletrônico se fechava atrás dela, Roberta colocou instintivamente a mão sobre o ventre ainda plano, onde crescia o filho de Gustavo. Não se preocupe, pequeno, sussurrou ela. Sua mãe vai encontrar um jeito de resolver isso. Ela não tinha ideia de como faria isso acontecer, mas uma coisa era certa. Não desistiria nem de Gustavo, nem do bebê que carregava. Solange podia ter vencido esta batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Roberta caminhou pela rua escura, cada passo a levando para longe da única felicidade real que conhecera em anos, mas carregando dentro de si a esperança de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. As semanas que se seguiram à expulsão de Roberta da mansão foram as mais sombrias que Gustavo havia vivido desde o período imediatamente após seu acidente. Solange havia retomado completamente o controle sobre sua rotina, voltando às refeições insossas, às visitas médicas esporádicas e ao isolamento absoluto. Ela removeu todos os livros que Roberta havia trazido, trocou as cortinas para modelos ainda mais pesados e até mesmo mudou a disposição dos móveis do quarto, como se quisesse apagar qualquer vestígio da presença dela. É melhor assim, meu filho, dizia Solange durante suas visitas diárias, sempre com aquele tom maternal falso que agora soava particularmente irritante aos ouvidos de Gustavo. Você precisa focar em sua recuperação, não em distrações perigosas que só trazem sofrimento. Mas mesmo enquanto fingia concordar com ela, Gustavo sentia um vazio crescente no peito, uma saudade que ameaçava consumi-lo por completo. Durante as primeiras 2 semanas, Gustavo conseguiu se convencer de que sua mãe estava certa, de que Roberta realmente havia se aproveitado dele. Afinal, como uma mulher jovem e bonita poderia genuinamente se interessar por um homem em sua condição? A gravidez, revelada no momento mais inconveniente possível, parecia confirmar todas as suspeitas levantadas por Solange. Mas conforme os dias passavam e a rotina vazia voltava a dominar sua existência, Gustavo começou a questionar essa narrativa. Ele se lembrava dos olhares de Roberta, da forma como ela o tocava, das conversas profundas que compartilhavam. Havia sido tudo mentira? Era possível fingir aquela conexão emocional intensa que haviam desenvolvido? Quanto mais ele refletia sobre essas questões, mais duvidava das acusações de sua mãe. Se ela fosse realmente uma golpista, pensava ele, não teria sido mais esperto esperar mais tempo antes de engravidar? E por que ela parecia tão genuinamente feliz quando contou sobre o bebê? O ponto de virada veio na 3ª semana, quando Gustavo percebeu que estava sendo deliberadamente mantido no escuro sobre os negócios da família. Durante uma das visitas de Solange, ele mencionou casualmente ter visto notícias preocupantes sobre uma das empresas parceiras na internet. Não se preocupe com essas coisas, disse Solange rapidamente, mudando de assunto com uma pressa suspeita. Você precisa focar em sua saúde. Mas a reação dela despertou a curiosidade de Gustavo, que decidiu investigar mais profundamente. Usando seu laptop, ele descobriu que várias decisões questionáveis haviam sido tomadas
em nome da empresa nos últimos meses, incluindo investimentos arriscados e parcerias duvidosas. Mais alarmante ainda, ele encontrou evidências de que sua assinatura havia sido falsificada em vários documentos importantes. Ela está arruinando o legado do meu pai, percebeu ele com horror crescente, e usando meu nome para fazer isso. Essa descoberta foi como um despertar brutal para Gustavo. Se Solange era capaz de mentir e manipular sobre os negócios, por que não seria capaz de fazer o mesmo sobre Roberta? Ele começou a reexaminar todos os eventos da noite fatídica, analisando cada palavra, cada acusação. A investigação sobre o passado de Roberta, que sua mãe mencionou, parecia suspeitamente conveniente e detalhada. Como ela havia conseguido tantas informações tão rapidamente? E por que não havia mostrado nenhuma evidência concreta das supostas motivações financeiras de Roberta? Quanto mais Gustavo pensava sobre isso, mais claro ficava que havia sido manipulado de forma cruel e calculada. Ela destruiu a única felicidade real que tive em anos, percebeu ele, sentindo uma raiva crescer em seu peito. E não apenas isso, ela está destruindo também a empresa que meu pai construiu. Determinado a descobrir a verdade completa, Gustavo decidiu usar os recursos que tinha à disposição. Ele contatou discretamente Miguel Santos, seu antigo assistente pessoal, que havia sido dispensado por Solange logo após o acidente, alegando cortes de custos. Miguel havia sido como um irmão mais velho para Gustavo e sempre demonstrara lealdade absoluta à família. Miguel, preciso da sua ajuda, disse Gustavo durante uma ligação feita de madrugada, quando tinha certeza de que sua mãe estava dormindo. Minha situação aqui está muito pior do que você imagina. Durante uma conversa de 2 horas, Gustavo contou tudo a Miguel. O isolamento forçado, as manipulações financeiras e principalmente sobre Roberta e o bebê que ela carregava. Miguel ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas pertinentes que demonstravam sua compreensão da gravidade da situação. Gustavo, sua mãe está cometendo crimes, disse Miguel quando Gustavo terminou de contar tudo. Falsificação de documentos, apropriação indébita, possível fraude fiscal. E mantê-lo isolado dessa forma, especialmente sendo você maior de idade e mentalmente capaz, configura cárcere privado. Gustavo sentiu uma mistura de alívio e terror ao ouvir essas palavras. Alívio por ter suas suspeitas confirmadas por alguém em quem confiava. Terror pela magnitude do que sua própria mãe havia se tornado. O que posso fazer? Perguntou ele. Estou literalmente preso neste quarto, dependente dela para tudo. Miguel ficou pensativo por alguns minutos antes de responder. Primeiro, preciso localizar Roberta e verificar se ela está bem. Segundo, vou reunir evidências das irregularidades financeiras. Terceiro, vamos precisar de ajuda legal para reverter essa situação. Ele fez uma pausa. Gustavo, você está preparado para enfrentar sua mãe publicamente? Porque quando agirmos não haverá volta. Miguel provou ser tão eficiente quanto Gustavo se lembrava. Em poucos dias, ele havia localizado Roberta, que estava morando em um pequeno apartamento alugado na zona norte da cidade, sustentando-se com trabalhos de faxina enquanto lidava com os primeiros meses de gravidez. Ela está bem considerando as circunstâncias, relatou Miguel a Gustavo durante outra ligação noturna. A gravidez está progredindo normalmente, ela fez todos os exames pré-natais, mas Gustavo, ela está sofrendo muito, não apenas pela situação financeira, mas pela separação de você. Miguel fez uma pausa significativa. Ela me disse para lhe dizer que te ama, que nunca duvidou dos sentimentos de vocês e que está esperando você se lembrar de quem realmente é. As palavras de Roberta atingiram Gustavo como um soco no estômago, confirmando tudo que seu coração já sabia sobre a sinceridade dela. Paralelamente à busca por Roberta, Miguel havia reunido evidências sólidas das irregularidades cometidas por Solange. Documentos falsificados, transferências não autorizadas, investimentos questionáveis, tudo meticulosamente documentado e pronto para ser apresentado às autoridades competentes. Sua mãe construiu um esquema elaborado, explicou Miguel. Ela usou sua reclusão para assumir controle total dos negócios, forjando sua assinatura sempre que necessário. Tecnicamente, você ainda é o dono majoritário de tudo, mas ela tem agido como se fosse a proprietária. Gustavo ouviu cada detalhe com uma mistura de raiva e tristeza.
A mulher que deveria protegê-lo havia se tornado sua maior ameaça. Miguel, disse ele finalmente, quero retomar o controle da minha vida e dos meus negócios. E quero fazer isso da forma mais pública possível. O plano que eles desenvolveram era audacioso e arriscado. Coincidentemente, Solange havia organizado a festa beneficente anual da família para a semana seguinte, um evento que sempre recebia ampla cobertura da mídia e reunia a elite empresarial da cidade. Será a oportunidade perfeita, disse Miguel. Com tantas testemunhas importantes e jornalistas presentes, ela não poderá negar ou esconder nada. Gustavo sabia que seria o momento mais desafiador de sua vida, mas também sentia uma determinação que não experimentava há anos. Vou precisar de você lá, disse ele a Miguel, e quero que Roberta esteja presente também. Ela merece ver sua dignidade sendo restaurada publicamente. Miguel prometeu providenciar tudo, incluindo roupas adequadas para Gustavo e documentação legal para formalizar imediatamente a retomada de controle dos negócios. A noite da festa beneficente anual dos Alves chegou com uma atmosfera carregada de tensão que apenas Gustavo e Miguel percebiam completamente. A mansão havia sido transformada num verdadeiro palácio de gala, com lustres de cristal brilhando sobre arranjos florais elaborados e mesas cobertas com toalhas de linho fino. Os jardins estavam iluminados com milhares de pequenas luzes, criando um cenário mágico que contrastava drasticamente com os segredos sombrios que a família escondia. Solange circulava entre os convidados como uma rainha em seu reino, vestida com um elegante vestido azul marinho e joias que brilhavam sob as luzes. Ela cumprimentava empresários importantes, políticos influentes e socialites da alta sociedade paulistana, sempre com aquele sorriso calculado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Meu filho Gustavo, infelizmente, ainda está em tratamento na Europa, respondia ela automaticamente quando alguém perguntava sobre ele. Mas sei que ficaria muito feliz em saber que vocês estão aqui apoiando nossa causa. O que Solange não sabia era que Miguel havia passado a semana inteira preparando meticulosamente cada detalhe do plano. Ele havia contrabandeado roupas adequadas para dentro da mansão, usando sua familiaridade com a propriedade para evitar detecção. Documentos legais já assinados por Gustavo estavam nas mãos de advogados estrategicamente posicionados entre os convidados. A imprensa havia sido discretamente alertada sobre uma declaração importante, que seria feita durante a festa, sem especificar do que se tratava, e Roberta, vestida com um elegante vestido preto que disfarçava sutilmente sua gravidez de 4 meses, esperava num carro do lado de fora da propriedade, com o coração batendo acelerado. Tem certeza de que quer fazer isso? Havia perguntado Miguel a Gustavo durante sua última visita secreta. Uma vez que começarmos, não haverá volta. Sua mãe não vai perdoar, e toda a elite paulistana vai testemunhar sua história. Gustavo havia olhado pela janela do quarto em direção aos jardins onde a festa estava sendo montada. É exatamente isso que eu quero, que todo mundo veja quem ela realmente é. Às 10 horas da noite, no auge da festa, Solange subiu ao pequeno palco montado no jardim principal para fazer seu discurso anual. Ela agradeceu a presença de todos, falou emocionadamente sobre a importância da caridade e mencionou orgulhosamente o trabalho que vinha desenvolvendo em nome da família, desde o acidente de Gustavo. Sei que meu falecido marido ficaria orgulhoso de ver como conseguimos manter o legado da família vivo, mesmo diante das adversidades, disse ela, sua voz carregada de falsa humildade. E tenho certeza de que Gustavo, onde quer que esteja se recuperando, também se sente grato por poder contribuir para essas causas nobres através da fundação familiar. Foi nesse momento exato que as portas da mansão se abriram e Gustavo apareceu na entrada principal. O silêncio que se abateu sobre a festa foi instantâneo e absoluto. Conversas pararam no meio das frases. Taças ficaram suspensas no ar. E todos os olhares se voltaram para o homem em cadeira de rodas que muitos não viam há anos. Gustavo estava irreconhecível, comparado à figura doentia e reclusa que havia se tornado. Ele usava um terno escuro perfeitamente cortado, tinha o cabelo bem penteado e, mais importante, seus olhos brilhavam com uma determinação que há muito tempo não demonstrava. Miguel caminhava discretamente ao lado da cadeira, mas permitiu que Gustavo avançasse sozinho em direção ao palco.
O som das rodas no piso de mármore ecoava no silêncio absoluto enquanto os convidados se afastavam para abrir caminho. Solange, no palco, havia empalidecido visivelmente e segurava o microfone com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. "Gustavo!" exclamou ela, tentando manter o tom alegre, mas sem conseguir esconder o pânico na voz. Que surpresa maravilhosa! Não sabia que havia voltado do tratamento. Gustavo parou diante do palco e olhou diretamente para ela, seu olhar frio e determinado. "Não voltei de lugar nenhum, mãe, porque nunca saí desta casa." O murmúrio de confusão que se espalhou entre os convidados foi imediatamente silenciado quando Gustavo continuou falando, sua voz clara e firme chegando a todos os cantos do jardim. "Por quase 2 anos, fui mantido prisioneiro no meu próprio quarto por esta mulher que vocês conhecem como minha mãe dedicada." Ele gesticulou em direção a Solange, que tentava desesperadamente interrompê-lo. "Ela me convenceu de que o mundo me rejeitaria por causa da minha deficiência. Me isolou de todos os contatos, me manteve desnutrido e deprimido, enquanto administrava meus negócios e minha fortuna como se fosse dona de tudo." A chocante revelação causou uma explosão de sussurros e exclamações entre os convidados. Câmeras de telefone começaram a ser erguidas discretamente, e os jornalistas presentes se aproximaram para não perder nenhuma palavra. "Gustavo, você está claramente confuso", tentou Solange descendo do palco com movimentos rígidos. "Você sabe que tudo o que fiz foi por seu bem-estar. Você estava deprimido, vulnerável." Gustavo levantou a mão para silenciá-la. "Vulnerável o suficiente para você falsificar minha assinatura em dezenas de documentos empresariais? Vulnerável o suficiente para você desviar fundos da empresa para contas pessoais? Vulnerável o suficiente para você afastar de mim a única pessoa que me trouxe felicidade real em anos?" Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas pelos convidados atônitos. "Tenho em mãos documentos que provam todas essas irregularidades. Documentos que já foram entregues às autoridades competentes e que mostram um padrão sistemático de abuso financeiro e psicológico." Solange tentou mais uma vez negar as acusações, mas sua voz saía trêmula e pouco convincente. Foi então que Gustavo fez o gesto que selaria definitivamente o destino de sua mãe. Ele acenou em direção à entrada da mansão e Roberta apareceu, caminhando com dignidade em direção ao jardim. Ela estava radiante, apesar de tudo o que havia passado, e sua gravidez, agora mais visível, adicionava uma aura de serenidade maternal à sua aparência. "Esta é Roberta Lima", anunciou Gustavo, estendendo a mão para ela quando ela chegou ao seu lado. "A mulher que me salvou da prisão emocional em que vivia, que me devolveu a esperança e o amor próprio. A mulher que carrega meu filho e que minha mãe expulsou desta casa com mentiras e manipulações cruéis." Roberta segurou a mão dele, seus olhos brilhando com lágrimas de alívio e amor. "Roberta não é uma golpista interessada no meu dinheiro", continuou Gustavo, olhando diretamente para Solange. "Ela é uma mulher íntegra, que me amou quando eu estava no meu pior momento, que cuidou de mim sem esperar nada em troca." A transformação que se operou em Solange naquele momento foi visível para todos os presentes. A máscara de mãe dedicada e viúva respeitável caiu completamente, revelando a verdadeira face de uma mulher desesperada e furiosa por perder o controle que exercera por tanto tempo. "Você é um tolo ingrato", gritou ela, perdendo completamente a compostura. "Depois de tudo que sacrifiquei por você, depois de dedicar minha vida a cuidar de você, é assim que me retribui? Acreditando numa vagabunda qualquer que se aproveitou da sua carência?" Mas suas palavras apenas confirmavam tudo que Gustavo havia revelado sobre sua verdadeira natureza. Os convidados observavam horrorizados enquanto ela continuava seu ataque verbal, revelando involuntariamente a extensão de sua manipulação e controle. "Você nunca foi capaz de tomar decisões por conta própria", continuou ela. "Eu tive que assumir tudo porque você é fraco, incompetente." "Chega", disse Gustavo com uma firmeza que silenciou até mesmo Solange. "Por anos você me fez acreditar que eu era incapaz, que era um fardo para todos ao meu redor. Mas agora eu sei a verdade. Você me manteve prisioneiro não para me proteger, mas para manter controle sobre a fortuna da família. Você me isolou não por compaixão, mas por ganância." Ele se virou para os convidados, que observavam a cena com fascínio mórbido. "A partir desta noite,
reassumo completamente o controle de todos os negócios da família Alves. Minha mãe não tem mais nenhuma autoridade sobre minhas empresas, minha propriedade ou minha vida pessoal. Ele fez uma pausa olhando uma última vez para Solange. Você tem até amanhã ao meio-dia para recolher seus pertences pessoais e deixar esta propriedade. Seus cartões foram cancelados, suas contas foram bloqueadas, e qualquer tentativa de interferir em minha vida resultará em ação legal imediata. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos aplausos hesitantes de alguns convidados, que rapidamente se transformaram numa ovação. A coragem de Gustavo em confrontar publicamente anos de abuso havia tocado muitas pessoas presentes, e a obviedade de sua sinceridade contrastava dramaticamente com o desespero patético de Solange. Ela olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente a simpatia e o respeito de todos que a conheciam. Sem mais uma palavra, ela saiu do jardim com passos rígidos, deixando para trás o império de mentiras que havia construído. Gustavo se virou para Roberta, que chorava silenciosamente ao lado dele. "Você pode me perdoar?" perguntou ele, sua voz embargada de emoção. "Por ter duvidado de você, por ter deixado ela nos separar?" Roberta não respondeu com palavras, simplesmente se inclinou e o beijou. Um beijo longo e apaixonado que selou publicamente seu compromisso um com o outro. 3 meses depois, a mansão dos Alves havia sido completamente transformada. As cortinas pesadas foram substituídas por tecidos leves, que permitiam a entrada abundante de luz natural. Os corredores ecoavam com risadas e conversas animadas de funcionários que agora trabalhavam em um ambiente de respeito mútuo. Gustavo havia retomado completamente o controle de seus negócios, implementando as reformas e expansões que sonhara anos antes. Mais importante ainda, ele e Roberta haviam se casado numa cerimônia íntima, mas emocionante, celebrada nos jardins da própria mansão. Roberta, agora com 7 meses de gravidez, irradiava felicidade enquanto supervisionava as reformas do que seria o quarto do bebê. Coincidentemente, o mesmo cômodo que havia sido a prisão de Gustavo por tanto tempo. "É perfeito", disse ela, acariciando a barriga arredondada enquanto observava as paredes sendo pintadas em tons suaves de amarelo. "Nosso filho vai crescer cercado de amor e liberdade." Gustavo segurou sua mão, observando a transformação não apenas do quarto, mas de toda a sua vida. "Ele vai crescer sabendo que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo", respondeu ele, beijando suavemente a testa dela. E assim chegamos ao fim de mais uma história que nos mostra como o amor verdadeiro pode transformar até mesmo as situações mais difíceis. Gustavo e Roberta provaram que quando 2 pessoas se amam de verdade, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Às vezes, as prisões mais cruéis são aquelas construídas por pessoas que deveriam nos proteger, mas o coração corajoso sempre encontra um caminho para a liberdade. A pequena Sofia nasceu 2 meses depois, enchendo a mansão com sua risada cristalina e trazendo uma alegria que aquelas paredes não conheciam há décadas. Gustavo se tornou um pai dedicado e um empresário ainda mais bem-sucedido, enquanto Roberta floresceu como esposa e mãe, sempre lembrando que foi sua coragem de entrar naquele quarto proibido que mudou o destino de todos. Solange? Bem, ela aprendeu da forma mais difícil que a ganância e a manipulação sempre cobram um preço alto. Hoje vive uma vida simples, longe do luxo que tanto amava, refletindo sobre as escolhas que a levaram à solidão. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nossas próximas narrativas. Conte nos comentários. Você já precisou ter coragem para enfrentar alguém que estava controlando sua vida? Compartilhe sua experiência conosco. E você que está aí ouvindo, lembre-se sempre, nunca é tarde demais para retomar o controle da sua própria história. O amor verdadeiro existe e quando chegar, você vai reconhecer. Que Deus abençoe vocês e até a próxima história.